Olá, boa tarde, bem live, voltando para poder ver se a gente resolve a questão técnica, o problema técnico que está acontecendo da live ficar preto embaixo e não aparecer a Samara. Estou esperando ela retornar para que a gente possa começar a live. Hoje foi um dia bem engraçado, eu acordei esquisita e tive problemas com a internet antes de atender meu primeiro paciente hoje. E eu fiquei bem estressada, com medo de não ter internet para live. E agora a gente está com esse problema técnico, mas a gente segue, né? A gente é persistente e a gente segue. Boa tarde, Andressa, seja bem-vinda. Estamos esperando aqui a Samara Santos adentrar a esta live para falar de saúde emocional, emagrecimento e... Já estamos aqui. Tá preto. Samara? Oi? Tá Você me me ouvindo? ouve, Tá Cissa? preto. Te ouço, mas a tela continua preta. Ai, que dó. Então vamos embora, Cissa. Mil perdões, mas a vida é como ela é. Vamos no Aqui, para mim, improviso. aparece... para mim, aparece normal. Então vamos lá, vamos começar a falar de imunidade mental, Cissa? Vamos lá. Fala um pouquinho pra gente o que é imunidade mental. Então, pessoal, nessa época de que a gente está vivendo toda essa turbilhões de emoções, que eu peguei aqui um pouquinho da Cissa dando uma introdução, né? Porque a Cissa certamente também está vivendo isso dentro do consultório com os seus pacientes. A gente precisa tomar alguns cuidados, que a gente precisa literalmente fazer alguns crivos, né? Como, por exemplo, algumas opções, eu costumo brincar de que tipo de canal que eu vou assistir, o que eu vou assistir, por quê? Você está me ouvindo, Cissa? Tá tudo ok para Tá vocês? bom, tá perfeito aqui o som. Se Tá, alguém eu não estiver consegui ouvindo, até tirar manda pra uma gente. foto. Depois eu vou postar lá, faço questão de vocês me marcarem, me repostarem que eu tô me vendo. E aí, Cissa, a gente precisa tomar cuidado que tipo de informação a gente quer que entre. Por quê? Porque a gente acaba ligando a televisão e a gente só vai escutando, infelizmente, um monte de notícias que, óbvio, não tem como se blindar e não ficar tocado por tudo que a gente está vivendo. É humanamente impossível. Senão é patológico, né? Se a gente escutar e ver o número de mortes, as pessoas que não estão conseguindo serem atendidas e fazer como se nada tivesse acontecendo. Não dá. Então, acho que a primeira dica é isso: imunidade mental. Cuidado com que tipo de informação vocês deixam entrar na casa de vocês e, consequentemente, na sua cabeça. Né? Porque a gente é altamente influenciado. Se a gente escutar, ouvir coisa negativa, né? Um modo de dizer tragédia, coisa ruim, morte, 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 gente sem atendimento, Cissa, você conseguiria ficar sem sair no final do dia abalada? É difícil, né? É bem complicado. É Por muito quê? impacto. A gente precisa pensar que tudo começa no nosso pensamento. Se a gente tiver informação todo dia de coisa negativa, literalmente no final do dia a gente também vai estar mais para baixo, mais deprê. Então, imunidade mental, o que eu quero dizer é exatamente isso. Tomem cuidado com que tipo de informação que vocês deixam entrar na casa de vocês, ok? Então, acho que isso é uma bela dica. Ah, eu preciso estar antenado com o que está acontecendo no mundo, eu preciso saber, porque às vezes tem, inclusive, profissões que são altamente impactadas por tudo que está acontecendo. Ok, elege, sei lá, um canal que você confia na informação, um jornal, e ali, você não precisa ficar mudando de emissora a todo momento, parece que você precisa confirmar a negatividade de tudo que está acontecendo.
Faz sentido, Exatamente. Cissa? Faz sim, faz muito mal, né? Eu vou falar essa poluição mental. O que que você acha? Não é uma poluição É, mental? exatamente. Eu tenho um paciente que estava assim, né? Independente de emissora, tá? De ter uma TV aberta ou não, mas só como exemplo, sai, sei lá, de uma Band e vai para uma Record, porque precisa acompanhar todos os números. Eu falo, só falta pegar uma folha de papel maço, colar na geladeira e anotar lá, gente. Então, assim, no final do dia, uau! Não tem como, você precisa ficar atualizando isso. Então toma cuidado, porque você acaba sendo reflexo daquilo que você está vendo, daquilo que você está pensando desde o momento que você acorda. Automaticamente, o que que traz um dia muito mais depressivo? A pessoa costuma dizer, né? A pessoa fica no final do dia mais down, né? Fica mais de bad. Por quê? Porque eu só ouvi morte, só tô vendo gente doente, os hospitais lotados, fora que a gente ainda vai às vezes fuçar na informação. Tem um paciente que fica correndo aqui no feed para ver se tem mais alguém doente ou lá no Facebook. Falo, gente, o tempo que vocês estão ocupando porque assim, não tenho tempo, a vida é corrida. Para de ocupar o tempo com tragédia, com coisa ruim e aproveite esse tempo livre para algo benéfico. Né? Hoje a gente está aí com diversas opções de lives, de coisa de gente compartilhando conhecimento. Então vai assistir uma live de alguém interessante, alguém que você goste, vai aprender algo novo, aproveita para ler um livro, para assistir um filme. Enfim, use esse tempo a seu favor e não contra você. Principalmente das pessoas que já estão sentindo que estão mais para baixo. Então, eu tenho atendido pacientes que estão literalmente dizendo: ah, Samara, tô mais triste, tô mais cabisbaixa, não tenho a mesma rotina. E aí é hora de pensar, gente, cadê a rotina? As pessoas estão se perdendo. Mesmo aqueles que achavam que estavam de férias, Cissa, já passou de 30 dias. Já acabou as férias, Não dá, né? né? Eternamente de férias, não dá. E as pessoas, tem muita gente entrando nessa vibe, né? Ritmo de férias, eu não tenho o que fazer. E eu costumo brincar que tem gente que não tá nem trocando pijama. A Aí pessoa não dá, acorda né? com aquele pijama, passa o dia inteiro porque tá no ritmo de férias, vai pro companheiro Netflix, abraça o companheiro Netflix e passa o dia. Uau! A gente precisa produzir, a gente precisa agregar. Tudo que é demais, tudo que é excesso, passa a ser ruim. Comida em excesso, filme em excesso, só ler não é isso. É a gente buscar o equilíbrio. E isso vai refletir na emoção, isso vai refletir nas relações, isso vai refletir na comida, isso está refletindo em todas as áreas da vida. Então, assim, a partir de hoje, para você que está escutando aqui, eu e a Cissa, se você ainda está de pijama ou está dormindo ainda com aquela blusa de político, aquela camiseta de propaganda, eu estou aqui para dizer, aposente, né? A partir de amanhã, acorda. Cissa, você conta aqui, você também tem uma camiseta de político? Não, não tenho, mas você tá dando um puxão de orelha, né? Geralmente eu dou também puxão de orelha nos pacientes ou nos amigos, então você tá dando um puxão de orelha. Eu não tenho de político, tá? Mas eu acordo e já tomo banho para poder já viver o dia. É isso, ó, uma bela dica, Cissa. Já Maquiagem, acordar, ó. já acordar Levanto. e já se prepara para o dia. É enfrentar o dia não do ponto de vista negativo, mas começou o dia, começou esse corpo a funcionar. A gente é uma máquina, né, no bom sentido, no sentido de corpo, né? Então a gente tem que fazer um bom despertar. E aí eu chamo agora a atenção nessa brincadeira da camiseta do político, Cissa, que é um despertar para a vida. É despertar trocando de roupa, é despertar se alimentando legal, é despertar para a vida. A vida tá aí fora, gente. Quem estava em ritmo de férias que nunca foi, já acabou.
E o que que você está fazendo? Você virou um mês do calendário e olha para a sua produção. Por quê? Ser produtivo é uma coisa, ser ocupado é outra totalmente diferente. Tem muita gente que vive ocupado e não produz nada. Se você perguntar o que que você fez, cadê aqueles objetivos que você tem no papel? Ah, então, veja bem, né? Vem uma lista de desculpas e produtividade zero ou muito pequena. Faz sentido? Me dá um Faz coraçãozinho sentido. aí para quem está concordando comigo, para eu saber aí para que vocês literalmente estão concordando, né, Cissa? Então acho que esse é um segundo toque para quem tem ou conhece alguém que tem traços de depressão ou literalmente estão mais tristes por tudo que a gente está vivendo. Eu acho que isso são dicas práticas de que as pessoas precisam literalmente se apropriar. Eu costumo até aproveito aqui para ensinar aí o pessoal que está nos acompanhando, é assim, hoje, amanhã e depois. É assim que você consegue manter um novo hábito. Simplesmente hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Então, só por hoje, tira lá a blusa do político, só por hoje vai ler o livro, assistir o filme. Amanhã você acorda, hoje, amanhã e depois. E aí você começa de novo, hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Quando você perceber, os estudos já estão nos dizendo que você tem mais ou menos 66 dias para se adaptar num novo hábito, tá? Então, se você fizer isso hoje, amanhã e depois, hoje, amanhã e depois, você vai perceber que depois aí de 2 meses você já incorporou aquele novo hábito, principalmente os mais complexos, né? Os primeiros estudos foram de 21 dias, né? E aí os estudos continuaram e hoje já se falam em 66 dias. Então acho que é isso. Aproveita para dançar, põe aquela música, põe o seu fone de ouvido, né? Tem um monte de academias aí dando aula online. Se você jogar no YouTube, você acompanha um monte de coisa que é para trabalhar também o teu estado de espírito. Ok? Muito bom. Muito bom. Ótimas dicas aí. Olha lá. A outra é essa questão que todo mundo está vivendo. Cissa, você está vivendo isolamento social hoje, Sim, sim, eu tô né? fazendo tudo em casa. Eu só saio para ir à farmácia, supermercado e feira. E não é todos os dias isso. É uma vez por semana e olhe lá. Tá. Isso impactou no teu ritmo de vida, isolamento social? Sim, mudou muita coisa. Hoje eu não tenho mais o tempo que eu gastava no trânsito, indo e voltando. E eu uso esse tempo hoje para trabalhar mais. Eu estou trabalhando bem mais do que antes. A minha rotina de horários mudou, tudo deu uma mudança radical. Eu tenho trabalhado mais. Olha lá. Para mim também, né? Principalmente eu tô vendo aqui, Vanessa, boa tarde, seja bem-vinda. A Vanessa, a Andresa são mães que eu conheço. Como impactou para gente que está também com a criançada em casa, Cissa, né? Mas, Exato. inclusive por amor, que a gente está dentro de casa. Exatamente. Eu que atendo alguns médicos, acabo me sentindo, de certa forma, privilegiada de ter informações seguras dos meus pacientes que estão na linha de frente, aí dentro de pronto-socorros, em atendimento, tem reforçado a necessidade do nosso isolamento social, porque todos nós, sem exceção, Cissa, temos que ter responsabilidade social literalmente para tentar, se não, né, zerar, que é o sonho de todo mundo, que essa pandemia termine, é óbvio, e eu sou mais uma, é que a gente busque um maior controle pelos nossos avós, pelos nossos pais, pelas nossas crianças, né? Para as pessoas, principalmente do grupo de risco. Então aí fica o alerta de responsabilidade social.
Eu, às vezes, né, moro num bairro bastante movimentado e perto de metrô, então acaba tendo um fluxo muito maior de pessoas. E às vezes eu vejo pela janela, eu moro em Sobrado, as pessoas em rodinha, com amigos, escutando som no carro, com música alta, ninguém de máscara, todo mundo. E não estou aqui para nenhum tipo de julgamento, e sim a minha posição como uma profissional de saúde que sou, é pedir para as pessoas alerta, cuidado, não é só com a sua vida, é com o do seu colega, é com o do seu parceiro, é o seu filho, é o seu vizinho que é idoso. Então, eu acredito, Cissa, que todos nós temos a nossa contribuição social de responsabilidade nisso que está acontecendo. Exatamente. É isso mesmo. Nós somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo também, se a gente não faz a nossa parte, não é isso? Exatamente. Cada um, eu falo, cada um tem o seu pedacinho, né? Imagina um quebra-cabeça. Você só monta quando todas as peças estiverem ali. E nós somos uma parte desse quebra-cabeça, né? Então, eu acho que isolamento social não é fácil para ninguém. É difícil, é uma mudança de rotina. É, como eu disse, eu também sou mãe, então é difícil segurar a criançada em casa, é difícil ter o dia inteiro marido, filho em casa, que não é uma rotina da qual eu também tinha. Hoje eu faço 100% dos meus atendimentos também como assista, tudo online. Precisei adaptar minha agenda nessa nova rotina, junto à agenda do paciente, mas estou vendo exatamente todo mundo preocupado com a saúde e literalmente está se isolando por uma segurança. Eu, como sou casada, Cissa, quem faz essa parte que você que faz aí, que mora com os pais, é o meu marido. Mas o lema aqui em casa é exatamente esse. Ele que faz mercado, ele que vai na farmácia, e feira eu acabo nem estou fazendo literalmente no mercado a história do hortifruti. Por ter criança, acabo tendo um consumo maior aí, cuidando da alimentação, então também tem um consumo grande, mas o marido tem cuidado disso. Para quê? Para que eu não me exponha, para que as crianças não se exponham. Tá maçante? Tá. Um dia a gente vai no quebra-cabeça, outro dia a gente vai no cai não cai, no outro dia a gente joga bola, e assim a gente está literalmente até refletindo sobre outros valores que normalmente a gente não faz, porque a gente não tinha o famoso tempo, Tempo. né? E você acha, Sá, que o isolamento ele está gerando compulsão alimentar? O que você acha? O fato de estar em casa o tempo todo, de pijama muitas vezes, você acha que gera uma compulsão alimentar? Seguramente, Cissa. Tenho visto com outros colegas endócrino, eu tenho no consultório parceria com nutricionistas que atendem também, e o que a gente tem percebido nessa realidade de consultório é que sim, as pessoas estão mais deprimidas e estão mais compulsivas, as duas coisas eu diria, tá? Por quê? Por causa da economia, por causa da falta dessa coisa de rotina, pela falta, muitas pessoas, infelizmente, não estão conseguindo se adaptar a essa nova rotina. É fácil, gente? Não. Tô aqui eu como uma profissional autônoma, a Cissa também fazendo adaptações na nossa vida. Mas se a gente não fizer, a gente também não sobrevive, né, Cissa, para o mercado de trabalho. Exatamente. É preciso se Tá? adaptar, não é? A todo momento. Então, eu falo isso para o paciente. Eu tinha um consultório montado que está fechado há 50 dias. E ele está lá. E eu precisei me adaptar. Então, você também vai precisar, que está nos escutando. Então, nos vendo, né? É só eu que não estão vendo. Então, acho que a grande dica é tomar cuidado. Por quê? Eu fico mais ocioso. Olha o movimento, Cissa. Eu já estou um pouco mais deprimido, que é, até de certa forma, eu arrisco a dizer, não sei se você concorda comigo, normal. Por que normal? Porque estamos tristes. Né? Como eu disse, quem não estiver triste nesse momento, em alguma proporção, tá? É patológico. Claro que eu estou triste quando eu vejo o número de pessoas que morreram.
né? Eu sou filha de espanhol, começou na Europa, né? Antes de vir para cá, meus familiares na Espanha já estavam em risco. E a gente aqui do outro lado, né, tendo que monitorar. Eu tenho tias de 86, 89 anos lá na Espanha. Então, como foi difícil daqui administrar o número de mortes e a gente aqui ansioso, tá? Mas voltado para a nossa realidade, quando isso chega aqui, você precisa se adaptar e você começa a ficar mais deprimido, você começa a ver o que aconteceu na China, na Espanha, na Itália e chega no Brasil. Então a gente está mais triste. Porém, é o que eu disse, a gente não pode viver nesse buraco, nesse poço, nessa tristeza. Quando eu já estou triste, eu estou mais deprê, vamos dizer assim. Quando eu estou mais deprê, mais de bad, como o povo diz, o que acontece? Normalmente eu fico mais parado. Pode pensar o movimento. Quem está em movimento, quem está em atividade, é mais difícil estar depressivo. Não é verdade isso, Cissa? Quem faz atividade Sim. física, quem acorda cedo, quem tem rotina, quem faz a vida acontecer, ela não tem, eu costumo brincar que ela não tem nem tempo. Porque eu falo, a vida da gente, os sentimentos, né, o corpo da gente, são portas de janelas abertas. Quando a gente vê qualquer doença, a gente tenta fazer o quê? Se blindar, cuidar da nossa imunidade, seja ela física ou mental. Exato. Então, Na quando eu tenho essas... verdade, esse fazer as coisas, eu só vou dar uma dica aqui, que eu tenho pensado muito sobre isso. Quando você está depressivo, você não tem vontade de fazer nada, mas você tem que fazer o que você precisa, não o que você quer. Porque você quer ficar deitado, você quer não tomar banho, você quer de repente não comer ou comer em excesso. Só que você tem que fazer, eu odeio esse verbo, mas não tem outro. Você precisa fazer o que é preciso, que é levantar da cama, tomar banho e trabalhar do jeito que dá. Porque se a gente for fazer só o que a gente quer, a gente vai cair numa depressão profunda. O que você acha disso? Perfeito, eu costumo brincar, pegando a tua linha aí, que assim, eu faço o que tem que ser feito, não o que eu gosto. Uhum, é Né? isso mesmo. Ontem, domingão, até porque o ritmo da casa tá diferente, eu lavei louça, eu pus roupa na máquina, pleno domingo. Por quê? Porque a gente tá sujando mais roupa, né? Quem tem criança pequena, eu tenho dois, então assim, o movimento tá diferente. Isso tem refletido até na rotina de atividades domésticas, Cissa. Então, exatamente, eu gosto do domingo estar lavando roupa, lavando louça. Pergunta se eu gosto. Claro que não. Eu preferia estar deitada no sofá, assistindo um bom filme, relaxando com meu marido, com os meus filhos. Mas é a história de que não é só o que eu gosto, é o que tem que ser feito. Por quê? Porque eu brinco que é igual literalmente uma roda de uma bicicleta. A coisa precisa girar, senão a corrente Exato. ali da bicicleta precisa continuar. Se um daqueles gominhos sair do lugar, acabou. O que acontece com a bicicleta? Ela para. É como saísse do trilho. Não anda, tá? Então a compulsão alimentar, Cissa, ela aumenta, eu visto, junto com a depressão e com a ociosidade. As pessoas estão mais ansiosas, estão mais preocupadas com a economia, com a doença, com dívida, com as questões que estão se acumulando, desde que situações que eu também vivo. Meu filho vai para a escola? Quando? Será que ele vai em segurança? Eu estava pensando, será que é em julho mesmo que ele vai para a escola? Será que ele vai ter segurança? Você imagina, eu tenho um pequeno de 4 anos que a turminha dele tem 21 crianças. Você imagina uma É criança de 4 complicado. anos não tem a responsabilidade e a condição de cobrar dele que eles tenham um cuidado com a higiene, com lavar a mão, de álcool gel. E por mais que a escola esteja preparada, são 21 crianças juntas. É impossível você dar conta de quem pôs a mão num corrimão, quem pegou num brinquedo, quem espirrou, quem tossiu. Eu tenho 2 aqui em casa, eu não É consigo. fogo.
É né? E fogo. como que é? Então a gente não sabe, mas assim, Cissa, de verdade, se a gente ficar vivendo isso um dia após o outro, a gente vai viver numa ansiedade absurda, né? Daqui a pouco tá todo mundo tomando remédio para ansiedade e a gente não vai resolver, porque a ansiedade nada mais é do que o excesso de futuro. E aí vem a compulsão. Olha o cenário, Cissa. Não tenho hora para acordar, não tenho rotina, fico de pijama o dia inteiro, assisto Netflix. O que falta para o cenário ideal? O potinho da pipoca, o refrigerante, o pote de sorvete, o pacote de bolacha, aquele bolo maravilhoso que a minha esposa ou minha mãe fez. E aí uma coisa vai chamando a outra. E aí, quanto mais você consome, principalmente o açúcar e o carboidrato, que já está provado que nos gera dependência, o que acontece? Você come, você quer mais, e você quer mais, você quer mais. Estudos já dizem que hoje o açúcar, ele vicia 6 vezes mais do que a cocaína. Uau, é pior que cocaína o açúcar. Exatamente, tá? Então, você imagina o que isso faz no nosso corpo. Então, a gente tá lá, né? Até quem tá em home office comendo lá um sorvete, que é açúcar e gordura. Açúcar e gordura. Aí você vai lá e come bolo, mais açúcar. Daqui a pouco, aí eu vou aproveitar o pessoal que está aqui nos ouvindo, Cissa, e até você não se viu nunca numa situação assim? Quem aí que está nos assistindo que literalmente já se viu nessa condição de que eu comi, eu quero um pouquinho mais. O pessoal atribui normalmente muito isso ao chocolate, né? Ai, eu comi um chocolate, ai, mas eu queria um. Você não vai na caixa de bombom e pega um, né? Você precisa dar mão. Um bombom tem que vir de mão dada com o outro, né? Eles são irmãos gêmeos, Cissa. Você não sabia disso? Que bombom é irmão Não, gêmeo? não. Você conhece alguém que consegue abrir uma caixa de bombom ou de bis, não é à toa que se chama bis, que comer um só e falar tá tudo bem, já estou satisfeito? Eu acho difícil. É muito difícil. Você E concorda? você tá falando, eu tô lembrando. Eu acho que foi, sem ser esse final de semana, no outro, eu comi bolo e a gente comeu bolo com chocolate, com sorvete. Você tava falando, eu tava pensando, meu Deus do céu, né? Aí você falou do Uau! bombom. Você falou do bombom, aí eu pensei, meu Deus do céu, eu já comi uns 2, 3 bombons engatilhados, né? Um atrás do outro. E a gente faz isso sem perceber. É o automático, porque a gente tem um alto consumo de açúcar, por o açúcar ser extremamente viciante, açúcar chama açúcar, que chama açúcar e que chama açúcar. Por isso que eu tô brincando e dizendo de uma caixa de bombom. Por quê? Porque ele nunca vem sozinho, que ele tem um irmão. Exatamente por causa disso, né? Ou quem, na verdade, come lá o bolo e não pede o chocolate e tal, você pede o refrigerante. E tem gente, tem paciente que fala assim, ai, não consigo comer a seco, eu preciso de alguma coisa para descer. E aí você pergunta para aquela pessoa, você já ouviu falar em água? Né? Eu não sou nutricionista, não estou aqui para fazer esse papel, mas se a gente pegar aí a grande maioria de nutricionistas, até nos alerta para a gente não comer e ingerir líquido junto. Mas é só respondendo a pergunta do paciente. Eu preciso de água para descer, né? Então, não necessariamente precisa ser o refrigerante. Então, a compulsão alimentar, ela aumenta, literalmente. Por quê? Porque a gente perdeu a rotina, Cissa, a gente está mais ansioso e a gente está cada dia mais se viciando no açúcar. Eu acho que esses são 3 fatores bastante importantes. Claro que eu teria mais aqui um monte para estar trazendo, mas acho que são 3 coisas que hoje a gente percebe que as pessoas estão mais ansiosas com a questão da grana, com o emprego, com a faculdade, com a pós, cada um com a sua rotina de vida, e a falta da rotina, a falta desse foco, né, para aquilo que eu determino no meu dia, nos faz
E aí tem aí nos faz acabar se perdendo. E tem aquela famosa frase que certamente você já ouviu. Ó, tem gente, tô lendo aqui, ó. Água não tem sabor, né? É isso. Aí. A água não tem sabor do docinho, que é a história do E, tam- açúcar. e também eu acho que é um comportamento, né? Um costume de sempre comer bebendo algo. É o que você É a falou, já história do ouvi mesmo. hábito. Já ouvi nutricionistas falando que o ideal, eu acho que a partir de 30 minutos, depois que a gente tenha uma alimentação, uma refeição, parece que 30 minutos depois, o ideal é que a gente beba X quantidade. Eu não lembro nem qual é o ml de Sim, água, mas não sim. juntos. E até porque isso dá um volume diferente. Quando você come a comida sem o líquido, você tem um volume no estômago. Isso, gente, não é meu quadrado, é coisa de Nutri, tá? E quando você come a comida, a mesma quantidade com líquido, isso dá um volume maior no estômago. Não entendo muito disso. Mas a gente está viciado e tem esse comportamento de tenho que comer e beber algo junto. Né? A gente foi ensinado a ser assim. E será que isso está certo? Então, você tocou numa questão básica, que é a história do comportamento e do hábito, né? Por isso que eu brinco da história do irmão gêmeo, né? Que sempre tem que ser acompanhado. Faz um teste. Eu desafio vocês a irem, quando a vida voltar ao normal, deixa aí anotado, né? Eu brinco no oxigênio, aí na mente, Cissa, vai num restaurante, vai numa lanchonete e pede algo para comer. O garçom é batata, ele fala, vai beber o quê? Aí você diz assim pra ele, não, não vou beber nada. Ele te olha com uma cara, você é um ET. Ou então, quando eu peço suco, eu já reparei isso, eu não tomo muito refri. E aí, quando eu peço suco, tá todo mundo pedindo refrigerante, eles olham tipo assim, o que que ela quer? Suco natural, dá mais trabalho. Não, então vamos lá. Eu também tomo suco natural, mas eu, então, pior do que você, um dos desafios de 2020, e eu literalmente estou seguindo, porque foi um desafio para mim, eu decidi, foi tirar o refrigerante da minha vida. Tá? Por questões de também estar no processo de emagrecimento, mas é muito mais do que perder peso. Eu estou focada na qualidade de vida. Como eu sou responsável na educação alimentar de duas crianças, eu penso que se eu não apresento, ele não sabe o que é, tá? Como eu tenho um filho de 4 anos que nunca bebeu refrigerante, Cissa, ele não sabe o que é. Gente, eu não estou aqui para condenar, tá? Nem julgar. Eu só estou dizendo que o meu filho não sabe o que é. E se ele não pede, não sou eu que vou ofertar. Diferente de eu ter um outro de 16 que conhece e gosta, tá? Então não é proibido. Na minha casa tem. Só que não é aquela coisa habitualmente, principalmente na rotina de segunda a sexta, que tem, né, literalmente a rotina de escola, essa coisa toda, mas hoje eu não troquei isso de não levar a Coca-Cola, o Guaraná para cima da mesa. Por quê? Porque se ele vicia 6 vezes mais do que a cocaína, e eu sabedora disso, não faz sentido para mim ofertar isso a livre demanda, tá? E aí eu acho que vem uma grande sacada, que é assim para mim: saber e não fazer é ainda não saber. O que eu quero dizer com isso, Cissa? Se eu trabalho com nutricionista, busco ter uma alimentação mais saudável, eu, minha família, meus filhos, o meu paciente, se eu sei e eu não ponho aquilo em prática, você concorda comigo que é tanto igual eu não saber? Não Mas funciona, né? não Não funciona. funciona. Mas assim, uma coisa eu não sei e eu não tenho aquela informação. Ok, não sei, não faço. Agora, se eu sei e não faço, é uma opção. Mas é É uma tão igual escolha, né? eu não saber, exatamente. Então, é a história do refrigerante. Então, tem. Só que lá atrás era comprado engradado. Sabe aquela coisa de você fazer a compra e trazer refrigerante por mês? Eu sou dessa geração. Eu brinco que eu sou da geração
que abrir o Guaraná Coca-Cola. Tá com sede? Eu peguei essa leva. Como eu sou a filha mais nova, eu peguei a leva de que refrigerante era o modo de dizer à vontade. E aí, hoje eu vejo que, assim, apesar da condição de você ter a condição econômica de pôr isso na mesa, que na época da minha irmã mais velha não tinha. O meu marido é da época que refrigerante era só de domingo no almoço. Por quê? É questão de educação, de comportamento, de hábitos. Eu, como sou a filha mais nova, já peguei, né, a vaca gorda, como o pessoal brinca, e já tinha refrigerante à vontade. A minha mãe me deu porque ela era uma má mãe? Não, é porque ela não tinha noção desse estudo que a gente tem hoje, tá? Então, o que acontece é a opção. E aí acho que vem uma grande dica, porque para mim essa frase, ela fala muito. Saber e não fazer é ainda não saber. E aí você leva isso para tudo na sua vida, não é só para o alimento. Se eu sei que aquilo faz mal e eu continuo tendo contato com aquilo, eu sou responsável daquela minha atitude. E uma ação, uma reação. Enquanto organismo, a gente às vezes atende um paciente diabético, a gente atende um paciente com hipertensão e ele precisa tomar cuidado com a alimentação dele. Ele sabe que é diabético e o que ele faz? Consome doce em excesso. Aí tem um pico de insulina, passa mal. Qual que é a consequência disso? Faz sentido? É verdade, né? Não faz sentido a gente ter consciência, saber que determinadas coisas nos fazem mal e continuar fingindo que tá tudo bem, que não fazem, né? E tá ali fazendo mal, tá machucando o nosso corpo, o nosso organismo e a gente continua nos fazendo mal. Qual que é a dica para que as pessoas consigam colocar isso mais na rotina, no hábito, no comportamento? Qual é a dica que você tem para dar? Você me diz um exercício prático? Pode ser um exercício. Eu só queria atentar para mais uma coisa, Cissa, muito rápido, é a questão do estresse. O estresse também é outra questão que está levando as pessoas literalmente à compulsão alimentar, tá? Então, tomar cuidado, as pessoas tentarem aí fazer uma prática de atividade física, a gente sabe o quanto isso ajuda, né? Praticar um yoga para quem gosta, dá para treinar em casa, dá para fazer uma bicicleta. Ai, Samara, eu não tenho nada disso em casa. Sobe e desce escada. Você já está movimentando o teu corpo. Pula a corda. Com certeza uma corda alguém tem em casa, ou tem um irmão, um primo que não usa, pede para doar. Sabe? Praticar algum tipo de movimento. Então, Cissa, eu pediria para as pessoas que estão nos acompanhando pegarem aí rapidinho um papel e caneta, inclusive você, e se você entrar no jogo do desafio, eu vou fazer com você. Aqui Caso já. você tenha alguma dúvida, eu te auxilio. E aí as pessoas também, se depois tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição para que as pessoas me mandem um direct e aí eu consigo orientá-los. Mas acho que de boa dá para a gente fazer. Nessa folha você vai anotar 3 coisas. Você brincou de stop, Cissa? Já brinquei, sim. Então você vai fazer 3 colunas, tá? A primeira coluna você vai escrever aí problema. Problema. A Ok. segunda você vai escrever crença limitante. Crença limitante, ok. E na última, você vai colocar pensamento empoderador. Pensamento empoderador. Pronto, já está anotado aqui. Tá, me fala quanto tempo você tem para esse exercício. Eu acho que a gente tem aí uns 5, 8 minutinhos. Como eu Tá, derrubei a live e eu voltei, a gente tem acho que mais um tempinho. tá bom. É só para mais ou menos saber quanto que eu posso trabalhar aqui de exemplo para o pessoal estar acompanhando. Então, só voltando aí para quem pegou papel e caneta. Primeira coluna, a gente vai colocar problema. Segundo, crença limitante.
e a terceira, pensamento empoderador. Do ponto de vista mental, né, um papo aqui de duas psicólogas, Cissa, qual que é o lema? De que a gente deveria ter para cada crença limitante proporcional 6 pensamentos empoderadores. Então, gente, de forma muito rápida e objetiva aqui, você imagina, para algo que você... A crença limitante nada mais é do que uma convicção. Normalmente é passado de geração para geração, tá? Então, coisas assim, se eu fosse falar em dinheiro, tá? Dinheiro é sujo. É uma crença limitante. É ou não é, Cissa? Exatamente. Quantas vezes a gente escutou da mãe da gente, vai lavar a mão para vir almoçar que você mexeu com dinheiro. Porque dinheiro é sujo, então todo mundo Dinheiro é acredita que sujo. dinheiro é sujo. É uma crença. Tá. E aí eu pergunto, quantas vezes você vai na biblioteca, folheava lá o livro, e o livro, quantas pessoas também mexeram? E eu nunca ouvi nenhuma mãe falar, vai lavar a mão porque você mexeu no livro. Quantos ácaros, né, tem num livro, numa livraria, numa biblioteca? Sim. Faz sentido para você? Faz sentido. E para o pessoal, faz sentido? Respondem aí. Então, Vocês problema, entenderam Cissa. o que é uma crença limitante? Manda um joinha ou um sim. E para quem está Pode gostando continuar. aí da nossa live, um coraçãozinho aí para que a gente entenda que está fazendo sentido essas informações para vocês. Cissa, vou começar de forma bem objetiva, já que eu dei o exemplo de dinheiro. Eu acho que não é um problema desse público que está vendo aqui. Será que esse pessoal tem problema de dinheiro? Ou todo mundo aqui é milionário? Gente, vocês têm problema de dinheiro? Digam aí sim ou não. Respondam pra gente se vocês têm dificuldades com o dinheiro. Cissa, não sei porque começou a subir coraçãozinho. Acho que a gente falou em algo que tem a ver com eles. Ver com eles. Mas ainda não recebi nenhuma resposta. Aqui tá bem lento. Eu não consigo Aqui nem para mim mexer tá aqui. aparecendo. Cissa, para mim tá Apareceu? aparecendo. Tá. Tá aparecendo aqui joinha e coraçãozinho, então quer dizer que o povo tá compreendendo e tá de acordo com a gente. Então eu vou pegar um primeiro exemplo, até porque a gente já tá falando sobre isso. É um problema, literalmente, falta de dinheiro. Escrevam aí. O problema é falta de dinheiro, porque é algo bem objetivo o problema, tá? Então cada um que tá aí fazendo o exercício vai colocando. Olha lá, tenho necessidade de dinheiro. Tem gente já Olha lá, respondendo. sim. Tem gente É respondendo isso, sim. Eita tá? lasqueira. Isso é um problema, falta de dinheiro. Ok. Faz sentido? Vamos para a Faz segunda sim. parte. Então, cada um vai olhar para a sua vida e vai ver um problema. Sabe, não é contar uma história, Cissa, é objetivo. Falta de dinheiro, falta de autoestima, baixa autoestima, tá? Crença Você limitante acha, falando em dinheiro. Oi, você desculpa. acha que dificuldade em emagrecer é considerado um problema? Sim, sim, faz todo sentido. Falta. É, acho que Dificuldade de emagrecimento, emagrecer. Dificuldade de dificuldade de emagrecimento. emagrecer. Sim, faz todo sentido. Então vamos trabalhar com esses dois, tá? É que como isso, gente, entendam bem, são só exemplos. Baixa autoestima, dificuldade de emagrecer, falta do dinheiro, crença limitante disso, Cissa. De dinheiro, qual que a gente pode trabalhar? Dinheiro é Sujo. sujo. Outros que a Ou gente pode pensar. que, que dinheiro não fica na mão de pobre. Exatamente. Só rico Quer tem ver como dinheiro. só rico tem dinheiro? Ótimo. Você quer ver outra que entra, com certeza, muitas pessoas já escutaram isso? Pessoal, dá o coraçãozinho se concorda, assim, ó. É, só ganha ganhar dinheiro é sempre com muito sacrifício. Também. Ou só Dinheiro não rico dá em ganha árvore. dinheiro.
Aham, o só rico ganha dinheiro. Todo mundo já escutou algo assim, ou da mãe, do pai, da tia, da madrinha, do vizinho, né? O dinheiro está sempre muito focado a sacrifício ou a desonestidade. Também. Tá Só ganhando muito fica dinheiro porque rico tá político. roubando. É, Você tá ganhando muito exatamente. dinheiro é porque tá roubando. Ah, alguém falou aqui, ó, dinheiro não traz felicidade. É exatamente isso, tá? Essa é uma crença limitante. No emagrecimento, só para explicar, uma crença limitante. Sou gorda mesmo, sou muito feia, só uso roupa GG, venho de uma família de gordo. E aí fica difícil emagrecer com esse pensamento, não fica? Aí que é a grande dica. O que a gente tem na terceira coluna, Cissa? Pensamento empoderado. E aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter um pensamento empoderador para esmagar essa crença limitante. E aí qual que é a sacada? O certo é a gente falar em uma crença limitante e para anular, colocar 6 pensamentos empoderadores. Mas a gente aqui, infelizmente, não tem tempo na live para tudo isso. Então, vamos trabalhar com um para um? Uma crença limitante, um pensamento empoderador. Só que o que é importante o pessoal entender é que a tabela, a coluna mais importante para a gente, vai estar sempre linkada na pensamento empoderador. Então, qual seria um pensamento empoderador para você, Cissa? Pela falta do dinheiro e pelo dinheiro sujo, que é a nossa crença limitante. Que dinheiro é honesto. Que dinheiro Dinheiro é ganhado com honesto. trabalho é honesto. Que dinheiro, quanto mais eu trabalho, né? Isso não quer dizer que tenha sacrifício, mas quanto mais eu trabalho no que eu gosto, mais fácil vem o dinheiro. O Cissa, vai dinheiro uma flui na minha correção. vida. Ah, Perfeito, a linha é essa mesmo. Mas vamos lá, colega, nós estamos querendo te empoderar. Você é Cissa Geller, uma mulher hiper mega empoderada. Então, sabe o que eu diria de dica? ah. Posso? Pode, Eu claro. sou milionária, eu sou Eu tinha esquecido rica, dessa. eu posso Tá, comprar tudo aquilo que eu quero. Vou dar para o meu namorado uma Ferrari de presente. Gente, tá. entendam bem. Ninguém está aqui falando em prepotência, né? Em ser literalmente menosprezar ninguém. Não tem nada a ver com isso. Isso tem que ficar muito claro. Nós não somos educados a trabalhar bem com o assunto dinheiro. E foi proposital, inclusive, de eu dar de exemplo. É a história do emagrecimento. Ou a Por pessoa quê? que é obesa, ela se sente obesa e ela acha que tem que morrer assim. Não, não. Então, ela pode colocar como pensamento empoderador: vou usar M, sou linda e gostosa, sou uma mulher maravilhosa. Atraio muitos olhares das pessoas, principalmente aí se a gente pensar na mulher solteira, né? Então, é assim, se empoderar de verdade, que a gente tem dificuldade até de se autoelogiar. Porque parece que a gente está sendo fresca, metida, prepotente, e não tem nada a ver com isso. Depois, Cissa, pegando nessa lista de pensamento empoderador, qual que é a dica final? Gente, coloca isso nos post-its colorido e distribui no seu ambiente, aonde você mais convive, no seu quarto, num quadro que você tem de avisos que a gente tem no quarto, na porta do guarda-roupa, no seu celular, na sua agenda, no computador, enfim. Cada um tem a sua vida, cada um tem a sua realidade. Vocês acabam, na verdade, vendo aonde isso faz sentido na sua vida. Mas qual é o sentido? Que eu leia e que eu esteja em contato com o pensamento empoderador várias vezes ao dia. Isso nada mais é do que uma reprogramação mental. Em vez de eu ficar olhando, tenho falta de dinheiro, eu vou olhar o quê?
eu sou rica, eu posso ganhar dinheiro e comprar tudo o que eu quero. Ou no caso do emagrecimento, eu sou magra, eu uso M, eu sou gostosa, eu sou maravilhosa. Em vez de ficar se maltratando, porque assim, o mesmo tempo, Cissa, que eu abro a boca para ficar me chicoteando, me maltratando, é o mesmo tempo que eu uso para fazer aquilo como um presente de autocuidado. Entendi. E esse Não- pensamento empoderador, ele vai ajudar a pessoa a emagrecer, a não ter a compulsão alimentar, a fazer atividade física, a buscar coisas que vai ajudar ela nesse emagrecimento. A ideia é essa? Exatamente, porque qual que é a grande sacada? O pensamento empoderador, ele vai te ajudar a chegar mais próximo do seu objetivo. Porque cada vez que você for lá e ver na porta do seu guarda-roupa, um exemplo, eu quero usar lá, eu vou usar o M de médio para quem usa um GG, ela vai olhar para a roupa e vai começar a se imaginar emagrecida. Entende que existe todo um processo e precisa de um comprometimento, é óbvio, dessa pessoa, é um exercício, né? E não adianta eu fazer esse exercício, ir lá para baixo e abrir um pote de leite condensado, uma lata, né? Não faz sentido. Mas isso cabe para vários exemplos na vida. Eu fiz para o dinheiro aqui, eu fiz para emagrecimento. Eu quis mudar os exemplos, Cissa, até para que as pessoas entendessem o sentido da coisa e cada um pudesse fazer agora o seu. E claro que a dica, a cereja do bolo vem agora dizendo que o certo seria para cada pensamento, para cada, perdão, crença limitante, a gente tenha 6 pensamentos empoderadores, tá? Para quê? Para a gente reforçar a todo momento. Então hoje eu uso até essa ferramenta no consultório e recebo de pacientes foto de guarda-roupa, post-it na agenda, na contracapa das agendas, literalmente que estão ajudando essas pessoas a se sentirem muito mais empoderadas. É muito interessante. E você acha que o fato de ter crenças limitantes em relação ao dinheiro, preocupação em relação à falta de dinheiro, não ter dinheiro, também influencia no emagrecimento das pessoas? O que você acha? Sim, Cissa, você quer ver uma crença limitante com a relação no emagrecimento? É, comer comida de verdade, alimentação saudável é caro. E isso não é verdade, E tá? aí eu preciso ter Porque, muito dinheiro? não, não faço Essa dieta, é a eu não. crença, essa é a crença. É, dieta é caro. E né, eu não estou aqui para falar disso porque eu não sou profissional competente, mas é só porque tenho essa experiência dentro do consultório por trabalhar com nutrição e fazer. Eu tenho um grupo que chama Magramente com Saúde, do qual eu trabalho com uma equipe multidisciplinar. Né? Então a gente dá palestra juntas e aí o que eu percebo? A dieta é caro. Gente, primeiro que eu não sou a favor da dieta. Por quê? Tudo que gera tudo que leva a uma restrição vira compulsão. Então, tudo que é proibido a gente quer, né? É uma reeducação alimentar, uma reeducação mental. E para essa reeducação alimentar, eu preciso comer a comida de verdade. E vamos pensar, você acha que você gasta mais numa Pizza Hut, comendo uma pizza, ou numa feira para você se alimentar de verdura, legumes, frutas a semana toda, Cissa? Eu acho que a feira é mais tranquilo, não é? Eu Você vejo consegue hoje comprar produtos nutricionista para a semana toda, né? e A com pizza, qualidade sim, a pizza você vai comer uma vez só, é uma refeição. e muito mais caro. Então, assim, na verdade, as pessoas tentam justificar, né, as suas carências através da alimentação e o que faz? Vem e traz a história de novo do excesso do açúcar, do carboidrato, etc. Então, assim, é uma crença limitante. Alimentos de verdade, alimentação saudável é caro. E não é. Se a gente colocar na ponta do lápis o que a gente gasta de iFood da vida, de comer na rua, de ir lá no McDonald's ou sei lá onde, Cissa, é muito mais caro do que a gente
ir literalmente na feira e fazer um mercado com uma alimentação mais saudável. Além de tudo, o que é melhor, que é o meu foco do trabalho, com muito mais qualidade de vida, né? Que esse é o nosso foco enquanto profissional de saúde. E aí, eu encerro aqui, para de repente, se tiver mais alguma pergunta, é assim. Muitas vezes o que as pessoas buscam nessa questão da alimentação, sabe o que é? Preencher buracos e que não são alimentares, né? Eles literalmente são buracos emocionais. E aí eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado. Quais são os buracos que você está querendo tampar na sua vida, né? Porque alimento nenhum vai tampar um buraco que chama emoção, né? Bem Então, interessante acho que essa é isso. uma grande dica. Sá, o nosso tempo está acabando aqui. Fala um pouquinho do seu Instagram, fala um pouquinho do seu trabalho, se divulga aí. Então, pessoal, primeiro, Cissa, eu quero super agradecer o convite de mais uma live com você. Terão outras. Nós vamos fazer umas juntas, inclusive, para o meu público. Mas quem quiser me acompanhar, eu estou no psicólogo underline Samara Santos. Também estou no Facebook com o psicóloga Samara Santos. Hoje faço atendimento online, mas tenho também um consultório presencial em Santana, que eu sou aqui da região da Zona Norte, ok? E estamos por aí à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida sobre o exercício, pode me chamar no direct, pode pedir meu contato aí para a Cissa, que eu estou à disposição para ajudá-los para efetivar aí a dúvida e a conclusão do seu exercício. Valeu, Cissa, o exercício para você? Valeu, Fez uma muito legal. reflexão? Eu vou trabalhar ele com várias outras coisas aqui, muito interessante, adorei. Muito obrigada pela sua participação, Sá. Foi muito Obrigada, interessante. Cissa. Obrigada, um beijo para você. Beijocas. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Eu acho que eu não vou conseguir encerrar a live. Tá tudo travado aqui. Que coisa. E agora? Agora apareceu você, Sá, e eu não tô conseguindo encerrar a live.